Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabela e esse é o intérprete Weber. Estaremos juntos nessa aula de arte para as turmas do terceiro ano, agrupamento C, com o tema Elemento das Artes Visuais. Vamos começar? Vocês já se perguntaram como as imagens são construídas? Como podemos formar imagens? Quais são os elementos da linguagem visual? Se prestarmos atenção a um desenho, veremos que nele há pontos, linhas e cores. As formas em artes visuais são constituídas por pontos, linhas, planos, cores, que chamamos de elementos da linguagem visual. Ao combiná-los entre si, podemos criar imagens. Observa os exemplos para vocês verem. Vamos começar? Primeiro pelo ponto. O ponto é o elemento mais simples da linguagem visual. Quando imaginamos um ponto, normalmente pensamos nele como um pequeno círculo, não é mesmo? No entanto, o ponto pode ter outras formas, como um quadrado ou uma mancha, por exemplo. Então, o que é um ponto? É um elemento pequeno se compararmos com o restante da imagem. É o menor de todos os elementos da linguagem visual. E, no entanto, com ele construímos imagens. Se o ponto estivesse unido a outro e este a outro, e assim sucessivamente, o que viríamos seria uma linha. Um ponto isolado em uma obra chama muita atenção de quem observa. Quando se desenha ou se pinta uma obra usando muitos pontos, pode-se criar uma sensação de vibração. Observem as imagens para perceberem o ponto. Viram? Na segunda imagem, os pontos são constituídos de quê? Pequenos quadrinhos. Então, ponto nem sempre é só um círculo. Perceberam? Bem, o segundo elemento que vamos ver é a linha. A linha ou traço pode ser definida como um rastro que o ponto deixa ao se deslocar no espaço, ou como uma sucessão de pontos, muitos juntos uns aos outros. Pode ser grossa, fina, colorida, contínua, firme, fraca, interrompida e etc. Há muitos tipos de linha. Cada tipo sugere uma sensação diferente. Vamos conhecer algumas? Observem a imagem. A linha reta, traçada de maneira firme e contínua, pode dar uma impressão de rigidez e dureza. A linha curva, traçada da mesma maneira, pode sugerir suavidade e sinuosidade. Vertical indica equilíbrio. Aparece em muitas obras de arte como expressão de espiritualidade e elevação. A horizontal indica repouso. Também pode expressar quietude. A inclinada faz parecer que algo está prestes a se movimentar. Sugere instabilidade, movimento. A quebrada indica movimento. Forma-se combinando-se linhas retas, onduladas. É um tipo de linha curva. Sugere movimento suave e rítmico. E a espiral indica um movimento envolvente, que vai do centro para fora, ou o contrário. Também é um tipo de linha curva. Isso é muito interessante, não é mesmo? Estão conseguindo entender e identificar cada elemento? É muito bacana! Agora é a vez das figuras. Quando desenhamos uma linha fechada em uma superfície, separamos um espaço do resto do papel. Isso é uma figura. Em
Em arte, nem todas as figuras são delimitadas com uma linha. Também podem ser feitas com cores, texturas, papéis recortados e etc. Há simples como um círculo, um triângulo e há figuras mais complexas. Quando vemos uma figura simples, podemos recordá-la com facilidade e até reproduzi-la. No entanto, quando vemos uma figura mais complexa, precisamos olhar atentamente para poder identificar os elementos visuais, a construção, entre outros. Vamos observar os exemplos nas imagens abaixo. Na primeira obra do quadro O Grito, de Edvard Munch, é uma obra de arte expressionista que simboliza a angústia e a ansiedade do ser humano. A figura não tem feição masculina nem feminina e representa qualquer ser humano. Provavelmente uma situação que o próprio autor estava passando. Na segunda imagem é uma obra de Tarsila do Amaral, Abapuru. Na pintura vemos um homem com grandes pés e mãos. E ainda o sol é um cacto. O sol e o cacto. Esses elementos podem representar o trabalho físico, que era o ofício da maior parte da população brasileira naquele período. Analisar e observar uma obra de arte é algo que leva tempo e muita atenção aos detalhes, certo? Outro elemento muito importante de falar é a textura. A superfície dos objetos são diferentes e podemos notar isso ao tocá-las. Um exemplo é a rocha, ela é áspera. O tronco de uma árvore é rugoso. O algodão é suave e macio. Para saber se um tecido é liso ou áspero, não precisamos tocá-lo, basta olhar para ele. Esse aspecto da superfície dos objetos se chama textura. E a textura é explorada em arte de muitas maneiras. Na escultura, por exemplo, a textura pode ser sentida pelo tato. Um escultor pode telhar uma pedra e deixar zonas ásperas na pintura. Também é possível conseguir diferentes texturas, usando camadas espessas de tinta ou pintando-se sobre uma superfície que tenha relevos. No desenho, não é possível fazer figuras com texturas diferentes, mas obter efeitos de textura com traços ou pontos repetidos, por exemplo. Nesse caso, as texturas não são reais, ou seja, não são sentidas pelo toque. Olhem as imagens para vocês verem. Uma é o exemplo de pintura com textura. Conseguimos ver e sentir através do toque. A segunda imagem é um tecido. Só de olhar também conseguimos perceber que ele é áspero. Bom, e a cor? Ao nosso redor há uma variedade enorme de cores. Se escutamos a palavra azul, sabemos a que cor a pessoa que fala se refere. No entanto, há tantos tipos de cores azuis. O céu é azul claro em um dia de sol. O mar, à distância, nos parece um azul escuro. Existe uma grande variedade de tons azuis, claros, escuros, esverdeados, violáceos. E o mesmo acontece com o laranja, o vermelho e o verde. Se existem tantas cores, como podemos estudá-las? Para estudar as cores, o primeiro passo é sabermos que existem cores primárias e secundárias. As cores primárias são cores puras, sem mistura. É através das cores primárias
que se formam todas as outras cores. As cores primárias são vermelho, azul e amarelo. Cores secundárias. Ao contrário, são as que resultam da mistura de duas cores primárias. Por exemplo, se queremos chegar no resultado verde, é misturar o amarelo e o azul. Se queremos conseguir a cor laranja, só misturar amarelo e vermelho. E para fazermos o roxo, vamos misturar azul com vermelho. Entenderam? Somente misturar duas cores primárias para a mágica acontecer. Cores terciárias. As cores terciárias são obtidas misturando uma cor primária e uma secundária. As cores terciárias são vermelho alaranjado, que é a combinação do vermelho mais o laranja, o amarelo alaranjado, que é a combinação do amarelo mais laranja, amarelo esverdeado, combinação do amarelo mais o verde, azul esverdeado, combinação do verde mais o azul, azul arroxeado, combinação do azul mais o roxo, vermelho arroxeado, combinação do roxo mais o vermelho, e assim por diante. As cores possuem seus valores de luminosidade. Algumas são mais alegres, mais vivas, que classificamos de cores quentes. As cores quentes nos lembram o fogo, o sol e transmitem o arroxo à aventura, o estímulo e o calor. Outras são mais tristes e escuras, que classificamos de cores frias. Transmitem a calma, o repouso, o frio, a sombra. As cores quentes são derivadas do vermelho e as frias derivam do azul. A cor amarela é equilibrada. Os tons de roxos podem ser classificados como quentes ou frios, pois apresentam tanto azul como o vermelho. Cores neutras são as cores que combinam com qualquer cor. As cores neutras são o preto, o branco e o cinza. E por fim, a harmonia das cores. Harmonia é a combinação entre duas ou mais cores. São estas as principais maneiras de combinar as cores. Observem a imagem 2, ela é monocromática. É a harmonia conseguida quando utilizamos somente uma cor, como as variações de tons, obtidas através da cor branca ou preta. Na imagem 1, é policromia, é a harmonia conseguida através de várias cores. Conseguiram entender? Bem, essa foi a habilidade estruturante trabalhada na nossa aulinha. E a nossa revisão é que tivemos a oportunidade de conhecer sobre elementos constitutivos das artes visuais. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!